essas vozes julgadoras, elas continuam na minha cabeça. Eu já falei aqui algumas vezes que eu fui criada, né, pelos meus tios a partir dos 7 anos, e eu desenvolvi um mecanismo de ter que provar, é um mecanismo interno, tá, gente? Que eu era boa o suficiente para poder pertencer àquela família, porque eu escutava muito da minha avó que eu tinha que ser boazinha, que eu não podia fazer nada errado, e que eu não podia responder, que eu não podia fazer bagunça, porque senão eu seria mandada embora. E eu entendo que a minha avó fez aquilo para me proteger, né? Porque realmente a ideia era que se meus tios não me criassem, eu teria que ir para um orfanato. Mas isso foi tão forte dentro de mim, tá tanto na minha estrutura, que até hoje, mesmo adulta aqui, eu ainda tenho esse tipo de pensamento de que talvez eu não seja boa o suficiente. Então eu me julgo o tempo todo, eu julgo o meu comportamento, tá? Hoje eu já não julgo mais nada relacionado ao meu trabalho. O meu trabalho ele tá muito consolidado, eu desenvolvi um trabalho no qual eu me sinto muito segura, é um trabalho único, especial, mas na vida, no dia a dia, nas relações, nas amizades, isso ainda vem pra mim, sabe? E esse julgamento, por exemplo, ele aparece hoje quando eu, por exemplo, fiz as tatuagens novas essa semana. Tô hidratando aqui, passando um creminho, porque precisa. E quando eu fiz as tatuagens, é lógico que eu pensei, nossa, como será que as pessoas vão ver isso? Eu nessa idade, tatuando, eu fiz 8 tatuagens de uma vez. E eu amei cada uma delas, fui eu que escolhi, cada uma tem um significado. Mas eu pensei, o que as pessoas vão pensar? Só que eu pensei e ao mesmo tempo eu já falei, não tem problema o que elas vão pensar. O que importa é que eu gosto das minhas tatuagens. E fiz, só que eu gostaria de ter feito essas tatuagens muito antes. E eu não fiz, talvez porque eu não estivesse ainda preparada para assumir realmente que eu gosto e pronto. É uma outra coisa, né? Eu tenho ido para algumas baladas, eu gosto muito de dançar, de me divertir. Eu gosto de estar num lugar que tem bastante gente jovem. Eu tenho uma energia muito forte, muito grande, muita alegria, muita energia dentro de mim. Mas todas as vezes que eu vou para balada, ontem eu fui, né? Postei aí mais um vídeo no meu stories, nos meus stories. Toda vez que eu vou, eu tenho esse pensamento, sabe? Lá antes nossa, o que as pessoas vão pensar? Aliás, a balada de ontem era uma moçada bem novinha. E eu sempre penso isso, o que vão pensar, olhar pra mim, ver uma mulher da minha idade. Então, assim, gente, o pensamento vem, só que eu não tô deixando de viver por conta desses pensamentos. Até porque a maioria desses pensamentos está aqui na minha cabeça. E realmente, talvez algumas pessoas olhem, eu vejo que elas me olham, tipo, nossa, né? O que essa coroa tá fazendo na balada, dançando funk? E eu tenho aprendido a viver independente das vozes. Na medida em que eu vivo, em que eu faço coisas que eu gosto, essas vozes elas vão diminuindo. Elas acham que nunca vão deixar de existir, porque elas estão muito na minha estrutura de criação, de personalidade, de formação na infância. Mas hoje eu já consigo fazer tudo o que eu quero, independente delas. Por muito tempo eu não fiz. Por muito tempo eu deixei de fazer coisas que eu queria por causa das vozes julgadoras. Hoje eu super compreendo que o julgamento é meu, porque foi isso que eu aprendi e agora eu vivo. Eu escolhi viver, independente das vozes, dos olhares, de qualquer tipo de julgamento. É fácil para mim? Não é. Mas eu vou e eu vivo. Eu escolhi viver. E tô vivendo da melhor forma, porque eu não tô fazendo nada de ruim para ninguém. Eu tô só sendo eu mesma. E demorei, hein? Muito. E você? O que você deixa de fazer por medo do julgamento dos outros ou talvez só do julgamento que tá na sua cabeça? Conta aí, vamos conversar sobre isso, que é importante. Beijo!